Mateus capítulo 7, e hoje nós vamos apenas meditar no versículo 6, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 6, que nos diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que vamos ter agora, da Tua Palavra, da exposição. Sabemos, Deus, quão luta grande nós temos em nosso coração, no sentido, Deus, de muitas vezes pregar o Evangelho a outros. Temos muitas dificuldades, e ainda mais, Deus, quando aparecem situações onde pregamos e as pessoas não conseguem nos ouvir, ou não querem receber a Tua Palavra. Então, através desse versículo, através do que vamos estudar hoje, o Senhor prepare o nosso coração para também saber lidar nessas situações onde o Evangelho não é muito bem recebido. Para a Tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Semana passada nós falamos sobre a atitude do cristão ou do discípulo com a irmandade, né? E aqui Cristo ele vai focar na atitude do discípulo com os inimigos da fé, certo? Então, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 7, nós trabalhamos com relação à questão da trave, do argueiro no olho do irmão, né? Na trave no nosso olho. Essa situação, quando acontecem situações ou demandas de ordem entre os irmãos, ou situações onde nós precisamos ajudar os nossos irmãos ou a ser livres de um pecado, ou a saírem de uma situação problemática em suas vidas, como essa deve ser a nossa atitude. Nós estudamos na semana passada sobre isso, e hoje Cristo aqui ele vai continuar, ele vai trazer um novo tópico, mas dentro também da questão das atitudes do discípulo, só que agora, como eu falei, com relação àqueles que não são nossos irmãos, aqueles que muitas vezes, além de não ser nossos irmãos, são pessoas que vamos pregar o Evangelho e vamos ter muita dificuldade do Evangelho alcançar, chegar ao coração dessas pessoas. Elas vão se fechar para com o Evangelho, ou vão ter uma atitude obstinada contra o Evangelho, ou até mesmo se manifestando de forma agressiva a isso, certo? Então, como povo de Deus, né, temos o privilégio dado por Deus de lidar com as coisas santas. Então nós temos esse privilégio. Nós recebemos um Evangelho que não é um Evangelho desse mundo, que não são boas novas desse mundo. Nós recebemos uma nova natureza que também não tem nada a ver com a natureza desse mundo, é uma natureza que é sobrenatural. Nós também temos recebido as verdades das Escrituras, que compõem também ali toda a estrutura do Evangelho, que também não vem de sabedoria ou de conhecimentos humanos, mas que vem de Deus, que vem de algo sobrenatural. Então nós temos recebido tesouros que não são dessa terra, como nós bem estudamos, né? Tesouros que são lá dos céus, aqui dentro do Sermão do Monte. E, irmãos, nós precisamos então compartilhar esses tesouros. Nós precisamos compartilhar essa palavra que nós recebemos, essa palavra que aponta, né, para essas coisas preciosas e eternas, e precisamos fazer isso para que outras pessoas também conheçam. Essa é a missão da igreja, né? A missão da igreja é pregar o Evangelho, uma das partes dessa missão, né? Pregar o Evangelho. Mas só que, apesar, irmãos, de ser a verdade, nós sabemos, nós conhecemos a verdade, nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura, claro, sem que esse Evangelho seja vulgarizado, sem que esse Evangelho
ele seja zombado, ou sem que esse evangelho ele seja ridicularizado. E muitas vezes nós temos visto que em muitas situações que igrejas por aí têm vulgarizando ou estão vulgarizando cada vez mais o evangelho para receberem seus adeptos, né? Adeptos conforme a sua ideologia, adeptos conforme o seu pensamento, e não como o pensamento de Deus, e não como a forma como Deus fala que essas pessoas devem receber o evangelho. Então a gente percebe por aí que hoje você tem um evangelho até mesmo para pessoas que são homossexuais, né? Onde eles falam: não, Deus te aceita desse jeito e você pode continuar desse jeito, e não tem nenhum problema, não tem nenhum choque com aquilo que a palavra de Deus diz, apesar de termos e ver versículos que apontam o contrário. Então nós percebemos como cada vez mais as coisas estão sendo vulgarizadas. Igrejas que pregam o evangelho de uma forma irreverente, ou igrejas que pregam o evangelho de uma forma relativizada, e isso vai, digamos assim, perdendo o que nós podemos dizer que é um zelo por essas coisas, um zelo pelas coisas de Deus. E o Wisby, ele vai dizer que a primeira coisa que um cristão sábio deve fazer é avaliar as condições do coração de uma pessoa antes de compartilhar as pérolas preciosas da verdade de Deus. Antes dele pregar, ele tem que analisar a situação, ele tem que analisar. Aqui ele fala, né, sobre o coração. Parece ser algo subjetivo, né? Avaliar as condições do coração, mas só que não é algo tão complexo. O que o Wisby ele quer falar aqui é que nós precisamos ter um mínimo de senso ao observar a disposição das pessoas em ouvir a palavra. Por exemplo, seria algo propício de se pregar o evangelho no meio de uma parada gay? Por quê? Porque a disposição para aquelas pessoas naquele momento, naquele ponto, é totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus vai ser anunciada. Não quer dizer que Deus não possa salvar alguém até mesmo numa situação dessa, no meio, né, de um momento como esse, né? Mas a questão toda é que não é o momento propício para o evangelista chegar e falar, certo? Como existem outras situações, outros momentos, como por exemplo, até mesmo numa partida de futebol. Hoje é um final de uma Copa do Brasil, né, digamos assim, e as pessoas estão focadas nos times, né? Estão focadas na sua diversão, no seu entretenimento ali. Elas não estão abertas com o coração para ouvir a verdade. Você pode até chegar ali e entregar folhetos antes da entrada, né, do estádio, mas você vai perceber que as pessoas vão ignorar, ou vão pegar, ou nem vão aceitar, porque não é o momento, não é a ocasião oportuna. Existem boas ocasiões, também existem ocasiões que parecem ser assim tão inusitadas, em que Deus nos utiliza para poder pregar, mas nós precisamos avaliar, porque existem momentos em que podemos, digamos assim, ter uma facilidade, uma abertura maior para se pregar o evangelho. Então a gente tem que analisar as situações, temos que muito bem mentalizar o que nós pretendemos fazer como evangelistas, certo? Então podemos saber quando as pessoas estão abertas ou fechadas para receber a palavra, pelas suas atitudes, por exemplo, seus interesses, certo? Pelo interesse da pessoa eu vou saber como até mesmo abordar e como apresentar o evangelho. Mas se aquela pessoa não demonstra um interesse, uma abertura, eu não vou conseguir. Pelas suas perguntas, às vezes as pessoas, como eu falei, estava no barbeiro cortando o cabelo, e ele fez uma pergunta, né? Por que, né? Uma pessoa tão famosa, né? Ele está falando de uma cantora famosa. Por que uma pessoa tão faz músicas para as pessoas ficarem alegres? Por que uma pessoa tão famosa, que não se envolve em polêmicas, que tem uma vida totalmente certa, é uma pessoa boa? Por que
ela morreu, né, tão jovem. Então você observa ali que a pessoa, ela está aonde, né? Ela está focada aonde? Nessa questão da morte, do porquê que pessoas boas morrem, né? Pessoas boas, entre aspas, né? Na visão dele, morrem. E aí você tem uma ponte, você tem já um acesso aí importante para poder pregar o Evangelho, certo? Por exemplo, quando alguém age de forma irônica a pregação, né? Quando você vai pregar o Evangelho e alguém solta uma piadinha ou conta algo, então você já percebe que o coração daquela pessoa não está receptível, certo? Como também, ou o contrário, quando as pessoas estão aflitas e precisando de uma palavra de conforto, esse é o momento talvez mais propício, né? Geralmente as pessoas buscam a Deus quando, né? Quando elas estão com problemas, e elas vão buscar a Deus para trazer a solução para isso. Então, ou o contrário, quando as pessoas estão entediadas, né? As pessoas estão assim entediadas, não quer ouvir ninguém, né? Você fala com ela, mas parece que ela está assim pensando em outra coisa. Então você vai ver que pelas afeições exteriores nós podemos entender como está o coração dessa pessoa para a recepção do Evangelho. E é nesse sentido que o Senhor Jesus nos chama para avaliar as boas ou más, né? As boas oportunidades ou más oportunidades, ou más situações, melhor, em que podemos pregar ou não o Evangelho, certo? E é nesse sentido, irmãos, que, por exemplo, a parábola do semeador em Mateus 13, se a gente observa ela, a gente vai ver quantos tipos de solos tem ali, né? Em Mateus 13, você vai ouvir falar sobre o solo rochoso, sobre o solo espinhoso, né? E sobre aquele solo que era como se fosse uma areia batida, né? Aquele solo que ficava ao lado do caminho. Então note que você conhece essa passagem, e você sabe que somente em um dos solos, que é o solo bom, né? O solo fértil, em que a palavra de fato germinou. Mas a palavra ela foi semeada, a palavra ela foi lançada. O resultado dela, claro, a gente sabe, é com Deus. Só que vai ter momentos em que nós vamos ter a semente em nossa mão e nós vamos perceber uma situação e falar assim: não é o momento. Não é o momento de trazer o Evangelho. Não é o momento em que a gente pode avançar com isso, né? Ou até mesmo quando você inicia a pregação do Evangelho e você vê tudo se fechando para você pregar o Evangelho. Então você tem que parar um pouco e refletir, certo? A gente vai entender que isso acontece. Ué, pastor, mas a gente não tem que pregar a tempo e fora de tempo? Sim, mas nós temos que entender que tem momentos que há tempo é isso daqui. Estamos pregando, todos atentos, né? No centro de recuperação, todos atentos. Mas há fora de tempo, nas ocasiões em que aparecem, em que surgem para nós e temos portas abertas. Mas existem situações que não são nem oportunidades e não é nem tempo nem fora de tempo. Situações em que muitas vezes a gente quer pregar, mas você vê tudo se enegrecer. Você vê uma nuvem que bloqueia. Você vê uma parede se levantando e aquele não é o momento de você pregar. Porque senão você vai estar incorrendo naquilo que Cristo está falando aqui no versículo 6 do capítulo 7. A gente vai chegar lá, certo? Então, irmãos, nós podemos pregar ou falar do Evangelho para alguém e aquela pessoa demonstrar uma certa ironia, irritação, desprezo, zombaria ou outra atitude que é inconveniente, e isso já nos mostra que essa pessoa não tem um solo, né? Ela nem tem um solo rochoso, ela nem tem um solo espinhoso, ela não tem nada de solo para você jogar semente. Então não é o momento de você semear. E esta é a compreensão que o Senhor Jesus ele nos traz aqui. O princípio maior é que precisamos zelar pelas coisas de Deus com o zelo que o Senhor tem pelas suas coisas, certo? Se você ler lá no Salmo 69, versículo 9, abre lá, Salmo 69, versículo 9, Davi, ele expressa o seu zelo pelas coisas de Deus,
quando ele diz as seguintes palavras, lá em Salmo 69, versículo 9: pois o zelo da tua casa me consumiu, e note, e as injúrias dos que te ultrajaram caem sobre mim. Note que Davi, ele toma as dores de Deus, né? Geralmente a gente gosta do contrário, para que Deus tome as nossas dores, é a parte boa, né? A gente quer que Deus tome as nossas dores, mas Davi, ele faz o contrário. O caminho dele é assim: olha, Senhor, eu tenho zelo por ti, eu tenho zelo pelas tuas coisas, ao ponto de que até mesmo quando te injuriam, essas injúrias, elas caem sobre mim também, elas caem sobre mim. Então Davi, ele sente, ele percebe aqui que aquilo que as pessoas faziam contra Deus, a zombaria, a ridicularização, a ironia, até mesmo uma palavra forte contra Deus, isso era algo que doía nele. E pensa e olha para o seu coração: será que quando alguém zomba de Deus, do seu lado, será que quando alguém fala alguma coisa, qual é a sua reação? É só ignorar? Você não fala: olha, espera aí, não é para tanto também, né? Qual é a sua reação? Você só ignora, só esquece? Será que você não sente algo no seu coração? Uma dor ali, né? Poxa, estão falando mal do meu Deus, estão falando algo ruim daquele que é o meu Salvador. Então, meus irmãos, a questão é que a pregação do Evangelho é para todo homem, mas não para ser zombado pelos homens. Eles vão zombar, eu não estou dizendo que a gente vai impedir que as pessoas zombem, mas a questão é que no momento em que nós ouvirmos algo que zomba contra Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes que nós vamos ver, que precisamos então não compactuar com aquilo que está sendo dito, certo? Como a gente vai perceber. Então, assim, a nossa responsabilidade não é apenas pregar, mas pregar com zelo, observando o momento, a ocasião, a oportunidade correta para se falar. E no início da minha juventude, eu pude passar por uma experiência bem interessante, né? Então, geralmente lá na igreja, nos domingos pela tarde ou nos sábados pela tarde, a igreja tinha por costume sair para evangelizar. E eu também ia, juntamente com alguns irmãos, o pastor, algumas vezes, e a gente entregava folhetos, né? Nós iríamos ali, as pessoas na rua, como geralmente a gente conhece o evangelismo de rua. E eu sentia uma vontade, né, de ir até uma pessoa que estava sentada na frente de um bar, né, bebendo, né, com uma mesinha assim. E eu não fui para pregar, eu fui para entregar um folheto, tanto que a minha reação foi: posso entregar um folheto, né? Eu nem fui assim: posso conversar com você, né, sobre este folheto, que é outra coisa, né? Então eu fui para entregar, e a resposta daquele homem, ele rejeitou o folheto. Ele falou: não, eu não quero. E ele disse: você não está vendo que eu estou bebendo? Então, irmãos, foi aí que eu aprendi Mateus 7,6, certo? Por quê? Porque até o ímpio entendia que não era a ocasião, até o ímpio ele entendia que não era o momento, porque assim, eu estou no meu pecado, né? Então, por que você vem falar de Deus agora para mim, né? Não quero, estou pecando, estou indo contra esse Deus, né? Em outras palavras, ele tinha uma noção, ele sabia de que não era o momento, ele sabia o que era o quê? Uma coisa santa e uma coisa profana, né? Ou ímpia, né? Ou pecaminosa. Até mesmo ele entendia. Então ele não aceitou, porque talvez na mente dele: olha, se eu aceito uma palavra que vem de Deus, então eu vou estar com esse versículo na minha frente e a bebida do lado, né? Vai ser algo um pouco confrontativo, né? Então até mesmo ele entendeu isso, não era o momento, certo? E aí, com certeza, claro, eu pedi desculpa e não entreguei, deixei, certo? Mas nós temos que ter esses cuidados, irmãos, porque é isso que fala o versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos
as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então aqui o Senhor Jesus ele usa uma analogia bem interessante para explicar a atitude zelosa que nós devemos ter pelas coisas de Deus, pelo Evangelho do nosso Deus. Então Jesus ele compara os inimigos da fé como dois animais, o cão e o porco, certo? Esses dois animais hoje, na nossa era, é tranquilo, né? O porco dá um belo toucinho, né? Toicinho, né? Gostoso, uma bela costela de porco, é maravilhoso para nós. E o cachorro, quantos aqui não tem talvez um cachorrinho na sua casa, né? Sei que pelo menos aqui o Ademar tem gato, né? Então a gente percebe que são animais de estimação para nós hoje. São animais que a gente não tem um certo problema. Mas naquela época, no contexto ali dos judeus, esses animais eram semelhantes ao que é hoje para nós como ratos e baratas, certo? Então os porcos e os cães, e o cão, né, o cachorro, era como se fosse um rato e uma barata para a gente, correto? Então você cria um rato em casa, só se for escondido, né, sem saber, né? Uma barata, você quer ver uma barata, você já quer matar ela, um rato já quer jogar para fora. Então era isso, certo? Então no Antigo Testamento eram tipicamente animais impuros, selvagens e cruéis, né? O cão naquela época não era um animal de estimação, mas era uma criatura impura, selvagem e desprezada. Os porcos e os cães, então, irmãos, aqui eles não estão representando a todos os gentios ou todos os ímpios, mas pessoas entre os gentios e os ímpios que reagem às boas novas, né, ao Evangelho, rejeitando com ódio o Evangelho, certo? E voltando-se contra aqueles que trazem as verdades de Deus. Então os porcos e os cães são esses, são pessoas que estão lá fora e que fazem isso com o Evangelho e que nos atacam. Ou seja, dessa maneira, quando nós pregamos o Evangelho, esse tipo de pessoa que eu acabei de descrever, ele vai estar recebendo algo, uma pérola, algo de valor, sendo que ele não tem a capacidade de assimilar, ele não tem a capacidade naquele momento de compreender com exatidão aquilo que você está falando. Então, por isso, é como se você estivesse dando pérolas aos porcos. O que um porco vai fazer com uma pérola? Não é nada. O que ele gosta é lama. Então você dá uma pérola para ele, ele vai olhar para a pérola e vai... o que é isso aqui, né? Vai jogar fora. Nem comer, né? Ele vai... Porque ele gosta das bolotas, né? Ele gosta do lixo, né? Então ele não vai dar atenção àquilo. Ou como o cão, que ele fala aqui que o cão, ele dilacera, né? Pensa num cão que morde, um cão que... Talvez o cãozinho da sua casa já gosta de roer as coisas, né? Mas imagine um cão selvagem, né? Alguém que vai dilacerar você, alguém que vai agir com todo ódio contra você. Então é esse ponto que Cristo está falando aqui. O Lloyd Jones, ele vai dizer que este versículo, ele recomenda sabedoria ao lidar com as pessoas. Precisamos saber lidar com cada indivíduo em cada situação. Bock, ele vai dizer também, um teólogo, que tal como acontece com outras partes do ensino de Jesus, a questão não é uma proibição absoluta, né, contra o evangelismo, não é isso. Pastor, não vou fazer mais evangelismo porque as pessoas vão rejeitar, e não é isso, né? Mas a questão é que nós precisamos entender o coração das pessoas, e aí, diante disso, a gente vai saber se é o momento de compartilhar ou não aquela mensagem. MacArthur, ele vai dizer que esse princípio dito pelo Senhor é a razão, que Jesus não ter realizado até também milagres para os que não criam. Então isso aconteceu lá em Mateus 13, versículo 58. Você vai perceber que Cristo vai chegar em Nazaré,
E Nazaré era o quê? Era a região de nascimento de Cristo, né? Ele é da cidade de Nazaré. E ele chega lá e ele vê que as pessoas são incrédulas. Até nesse momento que ele fala aquele célebre versículo, né? Que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Na sua própria cidade, no seu próprio lugar. E depois ele vai falar no 58 o quê? E ali não fez ele muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então até o próprio Senhor Jesus, ele deixou de realizar milagres, ele deixou de desempenhar o seu papel como um evangelista, né, das boas novas, que era ele, por conta da incredulidade daquelas pessoas, certo? Porque ele viu que o cenário estava fechado para elas ouvirem a palavra. E nós temos outros exemplos na Bíblia de que isso aconteceu. Por exemplo, os fariseus. Mateus 15, abre lá, Mateus 15, de 12 a 14. Lá em Mateus 15, de 12 a 14, nós vamos ler exatamente isso. Mateus 15, de 12 a 14, que fala assim, aqui Cristo ele está conversando, falando ali com alguns escribas e fariseus, né, que perguntam a ele. Note que Cristo não ia até os fariseus e os escribas, né? A quem Cristo ia? Aquelas pessoas que estavam mais abertas para ouvir o Evangelho. Mas eram os fariseus e os escribas que iam até ele, para perguntar, para achar qualquer problema na doutrina dele e o acusar de alguma coisa, certo? E aqui, dos versos 12 a 14, nós vamos ler. Então, aí Cristo já tinha conversado com aqueles escribas e fariseus, e no versículo 12 nós lemos assim: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, então os discípulos de Cristo se aproximaram de Cristo e falaram o quê? Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Né? Cristo pregou e eles depois ouviram os burburinhos, né, de que aqueles fariseus eles se escandalizaram de Cristo. E olha o que Cristo fala. Ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? E até ilustra com a questão da palavra do semeador, né? Então, na ceifa, quando Cristo vier para poder, né, levar, então é isso, né? A planta que ele não plantou não será arrancada, né? Ou será retirado, né? Só que para um outro lugar. E aí note que o versículo 14, que é o que eu queria focar aqui, ele vai dizer o seguinte: deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco? Então, a gente percebe que Cristo ele está exatamente fazendo o quê? Olha, ignorem eles. Cristo não está assim, olha, vamos pregar para eles, né? Vamos falar de novo para eles. Talvez eles entenderam errado. Talvez eles estão assim, sabe? Não, Cristo fala assim, olha, eles rejeitaram, pregamos, não falamos, mas a atitude do coração deles qual é? É contrária a ouvir. Eles não querem aprender, eles não querem. Então, a gente deixa. Eles só querem pegar a gente numa falha para nos maltratar ou para nos acusar de alguma coisa. Então vamos deixá-los. É isso que Cristo fala, deixa-os. E aí lá na frente nós vamos ver um outro exemplo. Herodes Antipas, em Lucas 23, 8 e 9. Lá em Lucas 23, 8 e 9, nós vamos ver um outro exemplo disso acontecendo também com Cristo, certo? Lucas 23, 8 e 9. A gente percebe, irmãos, que só para contar aqui o enredo da história, né? Que no momento em que João estava pregando, estava falando, certo? Herodes, conforme Marcos 6,20, estava ouvindo com alegria a palavra que João estava pregando. Mas só que lá na frente, em Marcos 6, 14 a 28, a gente vai perceber que Herodes vai mudar a sua postura com relação à pregação de João, né? Devido àquele momento da festa lá, em que ele pede, né? Ele fala assim, ele chama a aniversariante e diz assim, olha, pede-me o que queres, né?
por causa de uma mulher que dançou diante dele, te darei até metade do reino. E aí vai lá e fala assim: eu quero a cabeça de João Batista. E ele se entristece, mas porque ele havia decretado, né, isso, então ele tinha que fazer para não ficar desonrado diante dos seus convidados. E aí então acontece que João Batista é morto. E aí lá na frente, em Lucas 23, nós vamos ver que Cristo vai estar diante de Herodes. E Cristo sabia que Herodes morreu porque Cristo ouviu a notícia, certo? E note o que vai acontecer. Herodes, vendo a Jesus, versículo 8, sobremaneira se alegrou, pois porque havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Então note que qual era a esperança de Herodes? Era algo como semelhante a João Batista, né? Ele gostava de João, que João pregava coisas, falava coisas que ele gostava, e com Cristo ele também, olha, essa é uma oportunidade que eu vou ver um milagre, que eu vou ver alguma coisa, né? Parecia que Herodes estava aberto, né? Mas só que note, versículo 9, e de muitos modos o interrogava, né? Ou seja, e ele perguntava a Jesus várias coisas, e note qual foi a reação de Cristo. Jesus, porém, o que? Nada lhe. Mas não é o momento, Senhor, é o momento agora, ó. Tem alguém que está querendo ver alguma coisa, tem alguém que está querendo ouvir, não é o momento do Senhor pregar. Mas Cristo não, né? Cristo sabia o que aconteceu. O coração de Herodes era muito movido, né? Tanto que não é possível, ele diz para alguém: olha, pede-me que eu vou te dar metade do reino, só porque alguém dançou para ele. Então era alguém muito influenciável. Então Cristo, ele sabia do coração de Herodes, ele entendia, falou: não. Agora com Pilatos não aconteceu isso, né? Ele conversou, né? Ele falou algumas palavras, mas com Herodes não. E aí note o que vai acontecer. Versículo 10: os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Então note que o coração de Herodes, né? E escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos, né? Então, até o versículo 11, né? Interessante, né? Mas até o versículo 12 a gente nota, né, que naquele dia, mesmo Herodes e Pilatos, né, eles se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro, né? Então mesmo a situação ali com Cristo, né, ainda conciliou Herodes e o Pilatos, né? Mas o foco aqui é isso, é que o coração de Herodes não era um coração propício para ouvir a palavra. E a gente vai ver isso também lá em Atos 13, versículos 44 e 52. Atos 13, versículos 54, aliás, versículos 44 a 52. Eu não vou ler todo o capítulo, mas todos esses versículos que eu falei, mas você pode depois examinar com mais atenção. Mas eu queria focar exatamente nos versículos 50 e 51, quando é dito assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Isso após Paulo e Barnabé pregarem a palavra. E note o que eles vão fazer. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então eles foram para uma outra cidade. E aqueles, é o dito, né, sacudir o pó dos pés. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas era uma expressão de assim: olha, nós estamos nos afastando de vocês, nós não queremos mais pregar o evangelho para vocês, certo? E note até antes um pouquinho o que Paulo fala. É interessante, acho que é interessante ver mais alguma coisa desse texto, quando versículo 46 é dito assim: Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar, fosse empregado a palavra de Deus, porque eles estavam falando aos judeus, né, daquela cidade. Mas posto que rejeitais
e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. Então note que eles percebem que as pessoas não vão conseguir ouvir a palavra, e eles falam, então não vamos querer mais saber de vocês, vamos partir para quem quer ouvir a palavra, ou quem está aberto a pelo menos ouvir a palavra. E eu citei aqui, irmãos, 3 exemplos, mas a gente vai encontrar outros nas Escrituras. Mas, para prosseguir, e já indo para o final da nossa mensagem, diante deste princípio da palavra de Deus, do qual nós acabamos de entender, eu creio que com clareza, pude passar com clareza, qual deve ser então a atitude do nosso coração, da atitude do discípulo, quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, quando as pessoas rejeitam o Evangelho, quando nós pregamos e as pessoas rejeitam aquilo, mas não rejeitam assim, de forma branda, de forma normal. Uma coisa é você pregar, falar, a pessoa ouviu e depois tomou o rumo dela, mas uma outra coisa é você chegar para poder pregar e a pessoa já não quer saber desse Deus, não quer saber, vai embora, crente é tudo, ladrão, e começa a falar coisas horríveis e terríveis ao nosso respeito. Qual deve ser a nossa reação? E aí eu queria trazer pelo menos 3 versículos aqui que vão nos dar um embasamento olhando para as Escrituras. A primeira reação é afastar-se de falar do Evangelho a essa pessoa. Mas como assim, pastor? Então não vou mais falar. Não é isso. Mas naquele momento, traz Mateus 7,6: não lanceis pérolas aos porcos, certo? Porque é dito lá em Mateus 10,14: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó do vosso pé. E vamos entender o que é isso, sacudir o pó do vosso pé. Mateus 10 vai narrar a escolha dos 12 apóstolos. Em Mateus 10, Cristo também vai instruir esses 12 apóstolos e vai mandá-los para poder pregar o Evangelho, certo? E aí, numa das instruções de Cristo, ele fala isso, que se alguém rejeitasse a palavra, que eles então sacudissem o pó dos pés. E esse verso aqui, irmãos, ele tem um sentido cultural, certo? Que precisa ser bem entendido, e de modo nenhum se refere aos nossos dias, ao nosso contexto do século 21, ano de 2023. Mas nós temos um princípio aqui, certo? MacArthur ele vai dizer que era comum que os judeus sacudissem a poeira dos seus pés como uma expressão de desdém, quando voltavam das regiões gentias. Era um protesto visível, significando que aquelas pessoas consideravam aquele local onde elas passavam como um local ruim. Então a ideia para o judeu do sacudir o pé era essa, certo? Mas nós entendemos que a expressão utilizada por Jesus Cristo, ela não tem esse sentido dessa questão de, olha, nós somos melhores e vocês são piores, mas ela está no sentido de que, olha, eu vou me afastar de poder pregar algo que é precioso a você porque você não quer. De certa maneira, eu vou te respeitar em sua decisão, Então, significa um afastamento de que não podemos continuar a pregar o Evangelho até que aquela pessoa esteja aberta, ou pronta, ou nas condições dela ouvir, certo? Também, alguns teólogos apontam aqui para o sentido de entrega. Ao fazer isso, sacudir o pó dos pés, eles estavam dizendo, olha, eu entreguei vocês a Deus, eu tentei pregar, vocês não querem ouvir, então vocês estão entregues a Deus. Que Deus faça com vocês o que Ele aprouver, certo? Que o versículo 15 vai nos trazer essa ideia, quando Cristo vai dizer, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então ele linka essa questão com relação ao juízo de Deus, sobre a vida daquelas pessoas que iriam rejeitar o Evangelho, e como vai existir cidades piores do que Sodoma e Gomorra, nações piores do que Sodoma e Gomorra, que não deixam o Evangelho chegar e nem ser ouvido, não deixam nem as pessoas analisarem e avaliarem, se elas vão escolher
o grupo deles ou o evangelho, né? Elas nem permitem isso, porque é uma ditadura. Só pode ser a minha religião, só pode ser o que eu quero, certo? E assim, irmãos, nós entendemos que assim o Senhor propõe que os seus discípulos saiam desses lugares, dessas casas, que não acolheram o evangelho em paz, sem rancor, claro, mas cientes de que não poderão pregar o evangelho até que aqueles corações se mostrem abertos para receber a palavra. A segunda atitude é orar com amor pela salvação dessas vidas. A gente não só precisa afastar de falar do evangelho naquele momento, mas não é o ponto final, né? A pessoa não quis ouvir, então eu vou me afastar e acabou. Não, eu vou orar pela salvação dessas pessoas. Eu vou orar com amor, porque Mateus 7,6 não invalida aquilo que está em Mateus 5,44, que nós já estudamos, que é o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que, uma vez que não temos a abertura para pregar, para falar o evangelho àquelas pessoas, nós podemos rogar que Deus sensibilize o coração dessas pessoas, para que elas possam ouvir o evangelho. Nós devemos lembrar, irmãos, no sentido geral, que essas pessoas, elas não são diretamente inimigos nossos, elas não são nossos inimigos, mas elas são inimigos de Deus. Se elas nos maltratam, elas primeiro maltrataram a Deus. E também nós precisamos entender que nós éramos assim. Talvez muitos de nós ignoramos muitas vezes a palavra de Deus quando nos foi transmitida, ignoramos e nos fechamos. E talvez alguém estava orando e orou por nós para que pudesse então Deus abrir o nosso coração para isso. Por exemplo, Estevão, lembra de Estevão? Estevão, ele pregou o evangelho, ele falou. Estevão foi até muito profundo nas suas palavras. E o que aconteceu? As pessoas rejeitaram a palavra e ainda foram até Estevão e o apedrejaram. E quando eles estavam fazendo isso, qual foi a atitude de Estevão? Foi o que, Foi orar por eles, foi dizer: Senhor, não lhes impute esse pecado, como Cristo fez na cruz. Senhor, eles não sabem, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, não os impute aquele pecado. E note que quem estava segurando as roupas dos algozes de Estevão, um jovem, chamado Saulo. E talvez eu fiquei pensando muito nisso, É bem provável que o próprio Estevão, talvez intencionalmente, não intencionalmente, estava orando até mesmo pela salvação de algumas daquelas pessoas. E logo nos capítulos seguintes, pelo menos no capítulo 9, nós percebemos o que? Paulo sendo salvo. Aquele que estava consentindo com a morte de alguém que estava pregando o evangelho, agora esta pessoa estava pregando o evangelho e sofrendo pela causa do evangelho. E aqui nós aprendemos, irmãos, que as pessoas podem rejeitar o evangelho, mas Deus não rejeita a nossa oração. Então nós precisamos entender isso. Por mais que as pessoas rejeitem o evangelho, Deus nunca vai rejeitar a nossa oração pela salvação da vida dessas pessoas. E assim nós precisamos continuar orando por elas e não perdendo a nossa esperança de que um dia essas pessoas vão se reconciliar com Deus, assim como nós fomos reconciliados com Ele. E a última instrução que o Senhor nos dá na palavra, que temos na palavra de Deus, é que também, se não podemos pregar o evangelho de modo direto a essas pessoas, a terceira atitude é pregar o evangelho pelo nosso testemunho. Pregar o evangelho pelo nosso testemunho. 1 Pedro 3, 1-2 vai nos dizer assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí parece uma coisa assim um pouco focada ali para mulheres, mas não é, irmãos. Aqui tem um princípio que é para todos nós, certo? Homens, mulheres, homens,
esta orientação dada por Pedro diz respeito, claro, àquelas irmãs que na época tinham seus maridos não salvos, não crentes, talvez muitos que rejeitando a palavra de Deus, porque para Pedro falar isso, para seja ganha, né, pelo procedimento, era porque essas mulheres já tinham pregado o evangelho e esses maridos estavam assim: olha, não quero saber disso, né? Eu respeito a sua fé, você pode ir lá nesse culto desses crentes aí, desses cristãos, mas não fale desse evangelho para mim, né? Eu tenho os meus deuses aqui, né? Então, note que Pedro vai dizer isso: olha, se essas pessoas não querem ouvir o evangelho, que pelo menos pelo seu procedimento você ganhe ele, pela sua maneira de viver você incomode ele, você o leve a falar assim: olha, a vida que essa pessoa leva é mais significativa, é bonita, é algo que eu não tenho, tem uma paz, tem uma alegria que eu não sinto, e com isso você ganha aquela pessoa, certo? Então Pedro nos orienta a isso, a ganhar pessoas pelo nosso testemunho. Em Romanos 12:20 vai nos dizer: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, pelo procedimento você ganha, pelo procedimento, pela graça e misericórdia de Deus, o evangelho também é pregado. E por fim, meus irmãos, a Bíblia que o ímpio vai ler é o que? É a vida do cristão, né? E de nada vai nos adiantar pregar o evangelho ou querer que as pessoas sejam salvas se nós não demonstramos atitudes de salvos, né? Eu estou orando para que aquela pessoa seja salva, mas a sua vida é vivida como um ímpio, é vida a maneira como o mundo vive, então não vai dar certo. E esta, irmão, não deve ser apenas uma atitude para depois de você pregar o evangelho e ser rejeitado. Essas atitudes que eu acabei de mencionar, pelo menos as últimas duas, oração e pregação pelo testemunho, não são atitudes que você tem que esperar o evangelho ser rejeitado para você pôr em prática. Você pode fazer isso antes, né? Porque, meus irmãos, a nossa vida deve ser o exemplo de Cristo. Nada, como eu falei, nada do que Cristo falou ele não fez, ele fez. Tudo aquilo que ele falou aqui ele fez. E nós, portanto, que temos a vida de Cristo em nosso coração, nós precisamos também segui-lo, nesse passo. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos que pregar já é difícil pela nossa carne, porque não nos sentimos, Deus, tão confortáveis para poder pregar, porque não sabemos a reação que as pessoas vão ter. Mas, Senhor, é um mandamento, é uma responsabilidade. Primeiramente, Senhor, que o Senhor preenche o nosso coração de satisfação, de ânimo, de vigor por estar fazendo isso. Mas também, Senhor, nos ajuda quando existem situações e momentos em que até queremos pregar, até nós estamos motivados a pregar, mas as portas se fecham. Que nós possamos entender que não podemos, Deus, então apresentar o evangelho nessas situações, que nós precisamos tomar esses passos e esperar no momento certo em que assim possamos pregar a tua palavra. Nos ajuda, Deus, a cumprir com isso, em nome de Jesus Cristo, amém.